Boa tarde a todos os presentes. Agradeço em nome de todo o grupo a presença de todos, em especial aos nossos oradores. Damos assim início a mais uma ação de jornadas de turismo e segurança, que hoje terá o foco o risco social no turismo. Este estudo e apresentação foi realizado por 5 alunos, cujos nomes estão identificados no dia dispositivo presente. Passamos de seguida para o enquadramento teórico. O risco social no turismo refere-se à eventualidade dos turistas poderem vir a ser confrontados com qualquer tipo de perturbação do âmbito social em duas dinâmicas. A primeira está relacionada com a influência negativa, ou seja, a imagem social que o turista provoca ao mostrar no mundo, sobretudo através das redes sociais. E nesta vertente, a seleção do destino, os custos da viagem e a duração da viagem, as despesas e diferenças culturais são aspectos relevantes para assegurar o estatuto social que o turista procura mostrar. A procura do prestígio tem sido um tema importante do turismo, dado que o turismo é uma forma de aumentar a autoestima, pelo menos a médio prazo, e por essa razão o prestígio é um fator de motivação para determinados turistas. Entende-se deste modo que os turistas percebem o turismo como uma forma de expressar o seu estatuto social, dado que servem das viagens para afirmar o seu posicionamento social a amigos, familiares e colegas. A exigência de viajar para determinados destinos, a escolha de determinados meios de transportes, bem como a escolha das atividades turísticas, são questões tidas em contas e avaliadas pelo próprio turista, dado que a pressão social exigida pelas redes sociais tem vindo a ser acrescida. Ainda nesta vertente, estão envolvidos comportamentos desviantes que podem ser adotados pelos próprios turistas durante as suas férias e pode vir a afetar a sua imagem social, a quando regressa ao seu país de origem, bem como as populações locais que entendem estes comportamentos como algo antissociais. Esses comportamentos podem ser variáveis desde o consumo e abuso de drogas e outro tipo de substâncias ao consumo de produtos que podem ser considerados pelos grupos sociais de inoculados, como por exemplo o turismo sexual. Quando o turista realiza o consumo destas substâncias, droga e abuso de álcool, os turistas podem vir a ter uma diversidade de comportamentos prejudiciais, tanto para a segurança pessoal do mesmo, bem como para a segurança dos outros turistas e dos residentes. Por outro lado, também se destacam comportamentos que não são bem vistos nos países de destino, ou que origem em muitas situações conflitos dos residentes e os turistas. De acordo com o especialista em turismo, Dr. Peter Trowell, alguns viajantes tendem a se comportar de forma diferente quando estão em novo destino, e passa a citar: estando longe de casa, os viajantes tendem a reduzir as suas inibições, padrões e comportamentos. E essa redução das inibições pode variar de questões mínimas, como o uso da linguagem chula, até questões de embriaguez ou uso de drogas ilegais. Numa outra vertente, tem-se as dinâmicas negativas que podem ocorrer a qualquer momento da viagem com diferentes entidades, tal como o staff dos transportes, alojamento e atividades turísticas, restaurantes, comércio, atrações turísticas, residentes do destino e outros turistas, sendo que estes conflitos podem criar instabilidade ao turista durante a sua viagem. Atualmente, dos destinos com uma maior carga turística, o contacto dos turistas com os residentes tem vindo a provocar uma onda de rejeição por parte dos residentes, o que diminui a sua qualidade do turismo em vários destinos. Por outro lado, os conflitos com os outros turistas têm sido a ser uma tendência crescente, devido à maior acessibilidade das viagens e do mercado turístico. O conflito advém de questões culturais, sociais, mas sobretudo comportamentos irresponsáveis, desrespeituosos e excessivos tidos por outros turistas, que colocam em causa a satisfação dos turistas que têm de conviver com estes tipos de atitudes. O risco social das duas vertentes analisadas, a imagem social dos turistas e conflitos sociais, durante a viagem, vão impactar fortemente a satisfação dos turistas. Essencialmente, os destinos mais massificados sofrem deste paradoxo, ou seja, são muito procurados, mas devido ao excesso de procura, o fenómeno turístico gera conflitos entre turistas, com os residentes e com o staff. Neste âmbito, torna-se cada vez mais importante o planeamento adequado à atividade turística, bem como o seu desincentivo de práticas antissociais. Esta situação é conseguida através de uma gestão cuidada dos produtos oferecidos e dos preços praticados em muitos casos. O contacto entre turista e residentes difere de acordo com o desenvolvimento do turismo e geralmente ocorre em três contextos. Quando os visitantes compram bens ou serviços, quando ambos partilham o mesmo espaço e quando ocorre partilha de ideias e informações. O índice de irritabilidade de Doxy descreve a evolução das mudanças da atitude dos residentes face à chegada dos turistas, sendo que a primeira fase destaca-se pela euforia, em que os residentes ficam entusiasmados com a chegada dos turistas e com o desenvolvimento desta atividade, tendo em vista os benefícios da mesma. A segunda é a apatia. Nesta fase, a população ainda aceita,
mas as relações estabelecidas tendem a ser mais formais. Na terceira fase, ocorre um declínio, dado que surge a irritação e é uma fase em que os residentes já se encontram saturados e irritados. Por último, o antagonismo, em que os moradores locais começam a manifestar-se contra o turismo. Segundo alguns autores, ainda existe uma quinta fase que se trata do arrependimento. Tanto os turistas como os anfitriões são fundamentais para a atividade turística, e entre eles acaba mesmo a chegar a existir uma relação de necessidade. Por um lado, os turistas procuram o lazer e o outro, os residentes procuram obter lucros económicos. Em muitos casos, os turistas nem sempre têm noção de se beneficiam ou prejudicam os moradores, e esta realidade é ainda mais contrastada com o turismo de massa, devido aos turistas ficarem fechados a uma realidade apenas turística, como se estivessem dentro de uma bolha, onde não existe uma partilha de informação e um contacto. Tendo em conta que o contacto entre o turista e residente é algo transitório e não repetitivo, os turistas não têm análise das consequências que as ações podem ter no seu futuro. A Organização Mundial do Turismo refere que, por vezes, os turistas recusam aceitar as regras e hábitos dos locais que visitam, e este tipo de atitude leva a que os moradores locais fiquem descontentes. A percepção de que os residentes têm sobre o turismo é fulcral na planificação e comercialização da atividade, e quando as políticas são decididas sem o apoio da comunidade, esta situação causa descontentamento. Atualmente, em várias partes do mundo, surgem diversas formas de protesto dos moradores contra o turista. Em muitas situações, este descontentamento gerador do conflito deve-se às transformações urbanas, como é o caso da ligação complexa entre turistificação e gentrificação. Vamos agora introduzir o nosso primeiro destino afetado. A cidade de Veneza, localizada em Itália, é um exemplo de uma realidade dos conflitos entre turistas e residentes, que nos últimos anos tem originado uma diminuição da qualidade de vida dos habitantes e também uma diminuição da qualidade da estadia dos visitantes. Em muitos casos, devido à prática de comportamentos considerados antissociais por diversos turistas, que apenas procuram visitar a cidade por um período reduzido. O crescimento do turismo em Veneza advém-se de vários fatores, nomeadamente o surgimento de companhias aéreas low cost, a mudança do baricentro económico para a Europa Central, Ásia e América do Sul, a instabilidade à escala global e ataques terroristas que penalizaram alguns e beneficiaram outros destinos, incluindo Veneza, bem como a diversificação da oferta de alojamento a partir dos anos 2000 com a introdução do Airbnb. Como já foi referido nos últimos anos, os turistas que visitam Veneza vêm apenas com uma viagem de um dia ou de uma hora, resultando num congestionamento nas áreas mais históricas, conduzindo assim a um mau estado dos turistas que se encontram a explorar Veneza e a cultura local de forma lenta. O gráfico presente mostra que o número excursionista, ou seja, os turistas ficam apenas algumas horas na cidade e não de um dia para o outro, tem sofrido um aumento exponencial desde 2007, ultrapassando de forma destacada o número de visitantes que pernoitam. Atualmente, a cidade de Veneza possui cerca de 55 mil residentes, mas em 1952 eram 174 mil a viver na cidade histórica. O grande problema em Veneza é que os residentes estão constantemente em menor número comparativamente com os turistas. A figura presente mostra o número médio de turistas residentes todos os meses, mostrando como pode haver mais visitantes na cidade do que residentes. Este grande volume de turistas leva ao congestionamento e ao tráfego pedonal, dificultando as atividades diárias, como por exemplo ir à mercearia. Como é-se verificar no ano 2013, apenas nos meses de janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro, o número de turistas não ultrapassou o número de residentes. Passaremos então para a visualização de um vídeo que demonstra a realidade de Veneza antes da pandemia, de modo a contextualizar certos aspectos que irão ser referidos seguidamente. Venice right now is like a Disneyland. If we don't find a solution, it could be a Machu Picchu, a city with the beautiful marbles, but without a real life, without citizens. A lot of properties here are being rented out to tourists. I'm nearly 50 and I'm having to share a flat. A lot of local shops, like your butchers, your bakers, your dressmakers, all the local services have been transformed one by one into souvenir shops, tourist restaurants, fast food places. Nothing seems to be catered for us.
Not only because they bring to the city more than 1.5 million of tourists every year, but you can immediately perceive the fact that they are totally out of scale. So they have become a symbol for the struggle to save Venice. I don't think anyone in this square is probably from Venice. It's kind of a double-edged sword because they probably want the money that we bring in, having tourists here, but it's also super crowded and it's probably annoying to have so many people come in every day. One of the craziest things I've come across here is when people ask me what time Venice closes. That makes you realize that the perception of this town from an outsider is that it is a living museum and that we're just extras. Iremos agora abordar a temática dos comportamentos inadequados por parte dos turistas. Por vezes, a concretização dos comportamentos pelos turistas considerados inadequados pela população do destino podem ser considerados normais noutros contextos públicos e privados. Para se entender a regulação dos comportamentos em Veneza, é necessário ter em consideração a geografia da mesma e o ambiente físico da cidade. Por exemplo, a proibição de transportar uma bicicleta pode parecer algo estranho em determinados contextos sociais, como Amsterdão, mas da forma que os turistas são acusados de ser ofensivos por deixarem gorjetas em restaurantes japoneses, mostra que a avaliação do comportamento está dependente da cultura. Por outro lado, a necessidade de marcar uma imagem social nas redes sociais leva a que alguns indivíduos pratiquem comportamentos antissociais, como já foi referido. A página Venezia não é Disneyland, seguida por cerca de 90 mil utilizadores do Facebook, tem uma extensa documentação de fotos que ilustram vários dos comportamentos considerados inadequados pelos moradores locais, desde prender bicicletas nas grades, transportar ou andar de bicicleta, ou fazer piqueniques nas ruas de Veneza. Por outro lado, a criação de lixo, apanhar sol em São Marcos e mesmo lavar os dentes em espaço público. Encontra-se igualmente a partilha destes comportamentos considerados inadequados nos jornais locais de Veneza. Alguns utilitos chegam mesmo a gerar uma perturbação, desde canadense tomando banho de sol de biquíni, homem que dormia no canteiro de flores de um parque central, trens franceses que parafusaram as suas bicicletas a grades, até títulos como Mulher da Bielorrússia polia uma fonte. Outras notícias geram grande volta, tais como o mau comportamento de turistas que preocupa autoridades de Itália e turista parte 3 dedos de estátua do museu ao posar para fotografia, a estátua tinha mais de 200 anos. Por outro lado, temos a questão do congestionamento, que provoca igualmente um conflito entre residente e turista e gera mal-estar aos turistas. A primeira foto representa um congestionamento na ponta della Placoli e a segunda foto um congestionamento em zonas históricas em Veneza. Uma das principais fontes de conflito entre os residentes e turistas foi a questão do aumento dos preços de forma generalizada, que levou à necessidade dos habitantes de Veneza saírem da cidade, devido ao aumento exponencial do preço da habitação. Há também uma escassez de casas para arrendar, visto que os senhorios optam pelo arrendamento das casas a turistas a partir de plataformas online. As queixas são diversas e um pouco por todos os meios de informação. O blog Overturns in Venice, e passo a citar, a habitação é um dos principais problemas de Veneza, especialmente graças ao Airbnb. A maioria das pessoas opta por alugar para turistas em vez de trabalhadores ou estudantes para ganhar mais dinheiro. Por resultado, uma enorme lacuna entre a demanda e a oferta para a população local que precisa de um apartamento em Veneza. Devido a estas situações, tanto comportamentos inadequados como o forte congestionamento que existe diariamente em Veneza, bem como pela questão da habitação, os moradores locais de Veneza não gostam de turistas, e os turistas passam para além de mais um dia em Veneza, também se sentem desrespeitados pelos comportamentos de outros turistas. Em muitos casos, bares, restaurantes e cafés chegam mesmo a preferir manter-se conhecidos e alguns chegam mesmo a recusar atender o turista. Estas situações levam a que a insatisfação por parte dos turistas se agrave durante a sua estadia, afetando igualmente o cotidiano dos residentes. Nas imagens presentes verifica-se as manifestações realizadas pelos residentes, de modo a existir uma mudança em relação a esta situação, e um grafite perto de São Maurício que representa a imagem estereotipada do turista que visita Veneza. Passaremos agora a falar do segundo destino afetado, Lisboa. A cidade de Lisboa, nos anos 30, assumiu uma forte presença turística, uma realidade que se alterou na segunda metade dos anos 70, com a progressiva atração pelas praias do Algarve.
Entre 1985 e 1991, notou-se uma maior intensificação turística. Em 2008, com a crise económica, Portugal procurou recuperar-se e introduziu-se mais afirmativamente no turismo, levando a que a cidade de Lisboa assistisse a uma explosão do turismo nos últimos anos. Como é possível verificar no gráfico da esquerda, a região de Lisboa ganhou um lugar de destaque em 2018 face a outras cidades turísticas, como Amsterdão, Madrid, Budapeste, Praga, Munique, entre outras. A nível das dormidas, houve igualmente um aumento de dormidas em estabelecimentos de alojamento turístico de 2017 para 2019. A realidade é que a explosão do turismo não foi apenas a nível de turistas, mas também a nível de alojamentos. Como é possível verificar no gráfico presente, o número de estabelecimentos de hotéis, alojamento local e alojamento turístico no espaço rural e de habitação aumentaram substancialmente de 2017 para 2019, em especial a nível do alojamento local. O gráfico referente à população residente mostra que houve um aumento da população de 2001 para 2011, mas a realidade é que o número de residentes nas áreas históricas caiu de 13 mil para 3 mil nos últimos 10 anos. Podemos constatar que houve um aumento substancial do turismo em Lisboa nos últimos anos, mas será que Lisboa está preparada para esta crescente popularidade? Este aumento de carga, em especial, nos últimos 5 anos, coloca vários desafios para um futuro próximo, tendo em conta que a autenticidade é a palavra-chave da cidade de Lisboa, e por isso a sua preservação é essencial para a harmonia entre turistas e residentes. Por outro lado, o que Lisboa pode aprender com o que aconteceu nos outros países, como Veneza, Barcelona ou mesmo Paris. É o que iremos procurar responder seguidamente. Passaremos a apresentar um vídeo que irá ilustrar o boom turístico da cidade de Lisboa, nomeadamente nas áreas históricas. Young people are coming because they know they can party here, because here they can do whatever they like. There are no rules at all. Pink Streets was the start of all our problems. I remember like 20 years ago, Lisbon was like a small city, nothing was really happening. And these days, like everything is happening. This was one of the forgotten areas of the city. Actually, it was a bit dangerous. There was a bit of crime, a lot of prostitution here too. It was quite peaceful. One street had a discos, but it was restricted and behind closed doors. This area was a nightlife area for a long time. For example, this street used to be for prostitutes, the bars for prostitutes. The prostitution is still here. You don't see it anymore because there's so many people. And now you have drugs, you have burglaries. So safety, that's not true. You are not safe here. For this kind of situations, it's not easy to do, you know, because the bars, they loud and they work until late. So, and if you have neighbors living near, so they're going to complain, of course, because they want to sleep at night. We try to be responsible. People call the police every night. They don't answer. They simply do not come. For 5 years we are having meetings with the authorities. They don't want to change things. There's no political will at all. They are very happy with this. They say it means jobs and the economy, and they don't care about the people that live here. A lot of employment has been created in tourism, because you have foreign investment in tourism in Portugal, but you also have a lot of small businesses that are being run directly here, like tourist apartments, hostels, small hotels, guest houses. There is a lot going on in Lisbon. We got together and said, like, let's make a big change here. Let's make something different. Take this place to a new level, not a place that used to be like dark and dangerous, if I can say, for a place for everyone. We brought some quality to the area. It started here, but now you can walk everywhere, and it's like every week there is a new disco or bar or restaurant or hotel. Now this is like a symbol of Lisbon's downtown recovery. Imagine a summer festival every night of the week, every day of the year. We all pray that it rains. And you see what we have come to. We are praying it rains so that people go away. A falta de
consciência por parte de alguns turistas gera em muitos casos problemas com os residentes, nomeadamente o ruído excessivo dos bares nas zonas históricas da cidade, o tráfico de droga nas ruas à vista de todos, a falta de fiscalização e coordenação entre Polícia Municipal e PSP, os turistas não respeitam os moradores, as lojas de conveniência com cerveja de litro a €1. Outras situações ocorrem em zonas históricas como o Bairro Alto, conhecidas pelos seus pubs e restaurantes, que está aos poucos em decadência. Turistas entram no bairro para comemorar, de manhã cheira a urina, vómito e lixo, como resultado as pessoas estão-se mudando. Verifica-se também notícias que marcam comportamentos inadequados por parte dos turistas. Por exemplo, brasileiro derruba a estátua do museu em Lisboa a tentar tirar selfie, estátua de Dom Sebastião da Estação do Rossio em Lisboa destruída por jovem. Este tipo de comportamentos acontece em muitos casos devido à pressão exercida pelas redes sociais. Passemos agora para a questão do congestionamento. Como é possível verificar no mapa, existem áreas com elevada concentração turística, o que gera igualmente vários conflitos e que perturba o bem-estar tanto dos turistas como dos residentes. O crescimento turístico em Lisboa conduziu igualmente a alterações significativas no mercado imobiliário, originando uma especulação imobiliária no território. Esta especulação fez com que as habitações tornassem mais caras para a população residente, tanto no centro histórico como no resto da cidade, conduzindo a uma gentrification without gentry, ou seja, habitantes estão a ser afastados no centro da cidade, não estão a ser substituídos por gentry, termo que representa a classe média, mas por turistas. Existe igualmente uma pressão para abandonar as áreas históricas devido à dificuldade em partilhar os mesmos espaços. Deste modo, o crescente aumento do valor da habitação e a escassa oferta de aluguer de longa duração despoltou diversas manifestações das populações locais que se encontram insatisfeitas e inseguras. No que concerne aos problemas de mobilidade urbana, é importante realçar a existência de uma rede integrada e optimizada. Um exemplo desta situação passa pelo Elétrico 28, devido a possuir um valor histórico, assume uma constante sobrelotação e para os moradores a deslocação torna-se ainda mais complicada, gerando igualmente uma insatisfação por parte dos turistas. Por outro lado, o congestionamento, o barulho excessivo e poluição devido à falta de regulamentação das tuk-tuk e ainda a ocupação de passeios, jardins com trotinetes e bicicletas elétricas, criando obstáculos à circulação tanto dos turistas como residentes. Podemos concluir todos os problemas que falámos até o momento acarretam impactos negativos, podendo danificar a percepção da experiência do turista, ampliar a concentração de turistas em áreas reduzidas e, consequentemente, perturbar a harmonia entre turistas e residentes na cidade. Após concluída a análise dos dois destinos afetados, prosseguimos para a apresentação da gestão de crise e resiliência. Primeiramente de Veneza, em que uma das formas de educar os turistas de modo a que os turistas e residentes possam novamente coexistir numa realidade saudável, foi através da campanha Enjoy Respect Venezia, promovida pelas autarquias, tendo sido lançada em 2017, durante o Ano Internacional do Turismo para o Desenvolvimento. A campanha incluiu folhetos, cartazes e vídeos no YouTube com a participação de uma variedade de celebridades e personalidades. Num folheto publicado pelo governo local, a cidade informa os turistas sobre como não se comportar em Veneza, sendo as regras as seguintes: não comer nem beber sentado no chão ou fora das áreas designadas, não nadar nem mergulhar nos canais, não andar de peito nu ou em fato de banho, não alimentar pombos ou gaivotas, não deitar lixo ou despejar lixo em áreas públicas, não colocar cadeados em pontos ou monumentos, não comprar artigos falsos a vendedores ilegais de rua, as bicicletas são proibidas, mesmo quando só levam à mão, e não acampar em áreas públicas. Em caso de respeito por essas regras, os turistas poderão sofrer uma multa que vai desde 50 até 500 euros. Este conjunto de regras tem como principal objetivo evitar o mau comportamento dos turistas, que tem sido uma preocupação crescente nos últimos anos. Uma outra forma de gestão de crise ocorreu igualmente em 2017, quando a empresa Airbnb criou um vídeo que oferece conselhos aos turistas sobre como se devem comportar em Veneza, sendo que o principal objetivo do vídeo é promover uma relação mais saudável entre residentes e turistas. Prosseguiremos para a visualização do mesmo. Ladies and gentlemen, ciao! Welcome to my home! I have shared with travelers for centuries, and it would be a shame to keep it all to myself. In the city that everyone wants to visit in their lifetime, the extraordinary Venice. What did you say, Leonardo? You are ready to go out? Let's go! It's time to show you how to live the city like a real Venetian. A single day in Venice is No. You're not visiting some sort of day trip city. By being in a hurry, you risk on missing all the history, art and mystery that can be found in the alleys here. So take it slowly. Stay more than a single day. Trust me, you won't regret it.
Venice is so much more than San Marco Square. Lose yourself in the Dorso Duro and San Pollo districts. Visit the local shops and take some time to explore the islands. And don't be ashamed to ask for help. Even my friend Marco Polo had to ask for directions when traveling to China. We have many bridges. And Venice can be a very romantic city. See where I'm going? You're welcome to kiss your beloved ones whenever you want. Just don't stop in the middle of a bridge. You'll make me miss my water baths. I know, our amazing staircases look like a tempting place to take a rest. But there are several benches in the park nearby where you can relax and, who knows, meet someone special? Take the water bus. It will be a memorable experience. After all, we Venetians have been sailors at heart for centuries. But don't take us for lifeguards. Diving in Venice is forbidden. Here are the boarding rules. Hold on to your bag. Let passengers off first. Give priority to children and pregnant women. No excuses now. Seagulls, poets sang of their deeds from a distance. And that's where they must remain. So don't leave scraps of food around, throw them in the right bin. Because here in Venice, we always take care of the environment. Plastic, glass and cans go here, paper here, and the rest of your trash there. It's easy. Remember, if you come and visit, make sure you leave Venice the way you found it. Outras das medidas adotadas passam pelo maior policiamento para evitar turistas mal comportados, proibição de novos alojamentos turísticos no centro histórico, instalação de contadores de pessoas em áreas de tráfego elevado e a emissão de mapas para destacar rotas alternativas para os visitantes, bem como identificar instalações como áreas de piquenique e casas de banho públicas para dissuadir os turistas de usar monumentos para tais fins. Relativamente à gestão de crise e resiliência de Lisboa, destaco o seu plano estratégico de turismo para a região de Lisboa 2020-2024, que visa garantir a sustentabilidade do turismo em termos económicos, sociais e ambientais. O plano mostra uma sensibilidade crescente para a capacidade de gestão harmoniosa de fluxos turísticos e harmonia com os residentes. Algumas das medidas e eixos estratégicos visados ao longo do plano passam por eliminar potenciais fatores de congestionamento e de atrito com a população residente, estimular o desenvolvimento de novos pontos de atração no território dotados de ofertas completas, distintivas e que proporcionem melhores experiências turísticas. Realizar uma melhoria de qualidade do território nas zonas de maior concentração turística, nomeadamente em Alfama, Moraria, a Nightlife no Cais de Sodré e no Bairro Alto, através de reforço de sinalética orientadora, recolha de lixo, vigilância física e remota em pontos estratégicos e criação de barreiras e torniquetes para controle de acessos e fluxos. Por fim, a gestão proativa da harmonia entre turistas e residentes locais em destinos urbanos será fundamental. Estas medidas e pontos estratégicos têm como principal objetivo resguardar a autenticidade e procurar igualmente criar uma harmonia entre turistas e residentes, que é algo fundamental para que a atividade turística seja bem concretizada. Outras das medidas adotadas foram a proibição de circulação de tuk-tuk no Bairro Alto, Alfama e Castelo, limitação do número de veículos destinados a circuitos turísticos, multas por deixar as trotinetes elétricas mal estacionadas e o reforço da fiscalização da Polícia Municipal e EMEL. Foi realizado um questionário que procurasse entender a percepção dos residentes no âmbito do conflito entre residente e turista. Este inquérito foi essencialmente direcionado a residentes em áreas turísticas marcadas por uma intensa atividade turística, tanto a nível anual como sazonal. Foram obtidas 36 respostas, tendo-se registado respostas de várias áreas turísticas, tanto em Portugal como na Europa, como é possível verificar no gráfico presente. Em relação à questão, alguma vez sentiu que o turismo ou turistas teve ou tiveram um impacto negativo durante a sua rotina diária? A resposta predominante é sim. E na questão em
em que situações as opções que dominam é durante as deslocações diárias e incómodo por comportamentos desviantes por parte dos mesmos. Na questão seguinte é perguntado ao inquirido se alguma vez presenciam situações em que os turistas provocaram distúrbios, na qual a resposta predominante é novamente sim, sendo que a verificação destes comportamentos ocorreram essencialmente no exterior dos espaços noturnos, via pública e a praia. Tendo ainda existido inquiridos que referiram o interior dos espaços noturnos, o centro da cidade e transportes como locais onde verificaram comportamentos inadequados por parte dos turistas. Em relação à questão seguinte, que pergunta ao inquirido se considera que os comportamentos desviantes tidos por parte dos turistas devem ser controlados no país de origem ou de destino, a resposta que gerou maior concordância foi no destino. Relativamente à questão considera que os moradores locais devem fazer parte durante o planeamento do turismo, a resposta com mais votos foi sim ou novamente, sendo que existe apenas uma reduzida percentagem de inquiridos que responderam que não. Por fim, foi questionado aos inquiridos que consideram que o turismo em excesso é negativo para os países, tendo-se obtido uma resposta afirmativa, sendo que os principais motivos passam pelas questões de degradação do património, a especulação mobiliária e a poluição sonora. Ao longo da apresentação, temos procurado dar um maior enfoque à relação de turistas e residentes. A relação de turistas com turistas também se adequa no foco do estudo. Por essa razão, foi realizado também um inquérito que esteve em atividade apenas 24 horas, que procurou perceber se os turistas já se sentiram desconfortáveis devido a comportamentos inadequados por outros turistas durante as suas férias. Num total de 302 respostas, a resposta que gerou maior concordância foi o sim. Deste modo, provamos novamente o quão fundamental é o planeamento do turismo e o ensinamento dos turistas a quando a chegada ao destino. Após a análise dos dois casos de estudo, bem como do inquérito, percebemos que a atividade turística é fundamental para os países, mas a criação de harmonia entre residentes e turistas gera uma maior qualidade de vida aos residentes, bem como uma maior qualidade de estadia aos visitantes. Quando o desenvolvimento turístico é descontrolado, conduz a impactos negativos na sociedade e nos recursos, como a degradação da natureza, conflitos sociais e também a desorganização do setor empresarial, condicionando o ciclo de vida dos destinos turísticos. Deste modo, consideramos que o planeamento estratégico dos destinos turísticos é um processo crucial no turismo, a quando o desenvolvimento da atividade turística, sendo assim fundamental promover um equilíbrio entre a oferta turística e o bem-estar dos moradores locais, para que a atividade turística evolua da melhor forma. Passaremos agora ao momento dos oradores. O nosso primeiro orador chama-se Tiago Lourenço Lopes, é tenente-coronel da GNR, sendo ainda chefe da repartição de prevenção criminal, conhecimento comunitário do Departamento de Operações e do Comando Operacional da GNR. Foi licenciado pela Academia Militar no curso de Ciências Militares e especialidade para a GNR. Mestrado da Universidade de Jesus em Relações Internacionais. Na atual função é responsável por monitorizar os vários programas de conhecimento de proximidade e comunitário promovidos pela Telamai e da iniciativa da GNR. Desde já quero agradecer pela sua presença, Sr. Tiago, bem como toda a ajuda que forneceu para permitir que este momento pudesse ser concretizado. Muito obrigado, Salomé. Estou a ouvir? Está-me a ouvir bem? Sim, eu estou a ouvir. Não sei se também estão a ouvir. Sim, ok. Peço desculpa, deve ter sido algum problema de conexão repentina. Pronto, então prossiga assim para a primeira pergunta. Já notificou ocorrências que envolvia comportamentos desviantes, por exemplo, mau comportamento por parte dos turistas, e em caso desta situação, que protocolo adotam? Então, olha, antes de mais, eu quero agradecer ter sido convidado e, aliás, pela Salomé ter tido esta iniciativa de nos contactar para podermos estar aqui presentes e, de certa forma, contribuir para o tema que aqui é debatido, que é muito pertinente. Nós não estamos assim tão mal quanto isso,
Segundo o Global Peace Index, há vários anos que nós somos um dos países mais seguros do mundo. Se vocês forem ver a estatística, eu julgo que há dois anos ou 3 nós estávamos... Desculpe, Tiago, perdi o seu som. Eu não sei se, entretanto, qual foi a parte que ouviram. Portanto, Sim, estava a falar que Portugal, pronto, Portugal é considerado, é um país muito Sim, segundo o Global Peace Index, nós somos éramos o terceiro, somos ainda o terceiro país mais seguro do mundo. À nossa frente estava a Islândia, há um bocadinho estava a procurar até um outro país. Isto significa também que somos um país que garante algumas condições, bastantes condições para as pessoas que nos procuram para passar turismo, ou então os estrangeiros que procuram para viver cá, que é uma outra realidade que para mim está integrada dentro do turismo, não é? Mas é uma outra realidade com bastante crescente e significativa, que são conjuntos de cidadãos estrangeiros que vêm do Reino Unido, vêm da Suécia, vêm dos países nórdicos e que decidem, centro da Europa, e decidem viver já na reforma em Portugal, que é uma realidade também assim bastante relevante, um pouco por todo o país. Coimbra, zona de Lausanne, norte do país, o litoral alentejano e o Algarve. Pronto. Isto porque, julgo eu, agora falando aqui nas questões de segurança, porque a matriz de segurança que temos implementada em Portugal garante aquilo que são os objetivos da nossa Constituição para aquilo que nós fazemos enquanto força de segurança, que passa pela garantir a segurança, a prosperidade e o bem-estar, portanto, dos cidadãos, a segurança para que as atividades ocorram e o bem-estar de todos nós. Pronto. O turismo, agora na questão do turismo, nós temos também, o turismo é difícil responder, porque nós temos uma diversidade tão grande de situações relacionadas com turistas e de ofertas turísticas e de realidades locais e pontuais muito específicas, que é difícil estar a fazer assim uma abordagem genérica a nível nacional, não é? Contudo, nós temos as realidades que têm a ver com a questão que tu me colocaste, são distintas, não é? Nós temos questões, por exemplo, mais no Algarve, associadas ao ambiente noturno, em que grupos de turistas com frequência agora no período de verão se juntam embriagados, alcoolizados, não sei se drogados, e portanto vão causando alguns distúrbios, não só a quem está no local, mas também a quem está também em turismo, moradores locais e quem está em turismo. São situações assim um pouco mais atípicas e que eu aqui destacaria como sendo se calhar apesar de nós não termos o turismo, não está, as nossas cidades e locais turísticos julgo que não estão saturados, tanto como Veneza, não é? Ainda temos uma margem para podermos evoluir, mesmo aqui o centro de Lisboa temos uma margem ainda larga de progressão, contudo, depois temos estas situações assim um pouco mais associadas ao álcool e drogas, ou então a situações que têm origem nos jogos de futebol, por exemplo, são situações assim mais comuns em que grupos de cidadãos vêm para cá e naquela euforia do jogo e do álcool e por aí fora, depois causa alguns transtornos em termos de insegurança, são pontuais, é para aquele momento e não são assim, não ficam para o futuro, não é? Pronto. Isto naquilo que diz respeito às questões de mera ordenação social ou desvios de comportamento que os turistas cá têm, e deito um caso, uma situação em concreto. Mas, só para terminar, a generalidade, a regra é que os turistas não são infratores nem desordeiros, são muito bem cumpridores das normas de vida em sociedade, não é, que temos cá, e na sua generalidade são muito bem acolhidos, também porque nós somos bons acolhedores, naturalmente, mas na generalidade são bons cidadãos e cumpridores. Muito obrigada pela sua resposta. Passo então para a segunda pergunta. Tem conhecimentos se a GNR já testou ou auxiliou situações entre turistas e residentes que evoluíram para conflitos ou mesmo de turistas com outros turistas? Pois essa resposta também é um pouco difícil de responder, assim, num caso pontual, mas normalmente, assim, situações mais graves, eu posso, se calhar, fazer aqui o caso de violações, não é? Homicídios é difícil, mas, se calhar, violações, felizmente, também são pontuais, mas existem, e de turistas, são casos esporádicos, mas existem. As situações menos graves,
portanto, normalmente os turistas são alvo, pode ser furtos, pequenos furtos e burlas ou roubos de residências, portanto são situações que depois que acabam por derivar em ocorrências criminais. Agora, conflitos assim crónicos ou existentes entre o turista que vem e a população local que existe, não tenho assim nenhum caso em concreto que possa existir que ele seja constante, ou seja, todos os anos existe aquele turismo e as pessoas locais, normalmente eu acho que na regra geral nós estamos a aproveitar bem o turismo, estávamos, não era? Agora antes da pandemia, e tem sido ainda a regra geral, julgo que somos bons acolhedores e queremos porque temos algumas vantagens, ganhamos todos com isso, não é? Pronto, e julgo que somos bons acolhedores por isso, e as questões que possam haver de litígios são muito reduzidos, se posso assim dizer. Praticamente eu não tenho aqui assim nenhum caso pontual específico, não. Sim, é realmente um fator muito positivo, tendo em conta em Portugal que outros destinos são muito mais afetados com estas questões. Passo então para a questão seguinte. Encontra-se a par-se identidade da GNR já recebeu denúncias por parte dos proprietários de estabelecimentos relativamente ao mau comportamento por parte dos turistas. Sim, isso ocorre, como já referi, normalmente quando são turismo em massa, em grupo, e mais associados a pessoas mais jovens, ou vindo em viagens de finalistas, assim como acontece os nossos finalistas, quando vão para o Algarve ou vão para o sul de Espanha, também a mesma situação ocorre quando vêm os turistas de fora do país, estrangeiros, para Portugal. Mas essencialmente o tipo de crimes pode ser dano nos imóveis alugados, pequenos furtos que podem acontecer cometidos por eles e pronto, situações assim de grupo, como eu já referi um bocadinho no início, associados ao álcool, que podem originar depois distúrbios dentro dos bares. Eu estou a ver ali a Quarteira ou a Albufeira, não é? São situações crónicas que todos os anos nós temos, ter um empenhamento de um efetivo policial de reserva, se posso assim dizer, porque a qualquer momento podem surgir ocorrências, assim, pela hora dentro, nos bares que têm uma maior densidade de turistas, e pronto, e são situações ou de palavras trocadas azedas entre pessoas, ou de não pagamento, ou de, se calhar, portanto, essencialmente são relacionadas com estes dois tipos de situações. Olha, agora não tens som, Salomé. Peço desculpa. Muito obrigada pela sua resposta. Prossiga então para a pergunta seguinte. De que modo o programa Turismo Seguro procura responder ou evitar este tipo de situação para promover igualmente uma harmonia entre turista e residente? Este programa Turismo Seguro, ou Turismo em Segurança, ou Turismo Seguro, já tem alguns anos, já provavelmente mais de uma década, e de facto teve origem, eu tinha aqui um bocadinho um resumo, teve origem numa forma de resolução do número anormal de roubos a residências que havia no Algarve, nomeadamente residências alugadas a estrangeiros ou turistas, residentes estrangeiros a viver em Portugal. Há algumas situações que culminavam em situações mais graves, como sequestros, ou pequenos sequestros, ou violações. Algumas residências que nem sequer tinham morada, porque não tinham número de polícia, portanto, aquelas residências mais naquela zona montanhosa, Algarvia, de Montachique e por aí fora, toda a hora larga Algarvia. Então, resultou também de que essas comunidades começaram-se a juntar, não é? Houve que criar uma associação, que foi o Safe Community, e de facto tornaram-se, e que deu origem ao protocolo connosco, que deu origem depois ao programa Turismo em Segurança, e de facto tornaram-se, a própria comunidade tornou-se ativa, proativa e ativa em comunicar logo situações de ocorrências ou suspeitas que pudessem dar-nos alguma, como é que dizer, capacidade de intervir mais rápida, ou de informação para indo agregando as situações, as ocorrências que estavam a ocorrer, por forma que pudessem ser identificados os autores e fossem responsabilizados criminalmente. Pronto.
Este foi a origem do programa do Turismo em Segurança, mas nós temos outros programas que também existem, que é a Residência Segura Chave Direta, que é do MAI, em que, neste caso em concreto, é um cidadão que tenha cá morada, que quer ir de férias, comunica que vai de férias em determinado período, e nós ficamos com a residência sinalizada como sendo uma residência que naquele período está sozinha, que não tem moradores, não é? Ou temos o programa Comércio Seguro, um pouco também para alertar os comerciantes, não só de estrangeiros, mas nacionais, não é? De situações que ocorrem, mais relacionadas com burlas, assim como fazemos a divulgação de outro tipo de ilícitos que normalmente através agora do Facebook e redes sociais têm a ver com burlas com alugueres de casas, que são muito comuns agora quando começa a época balnear, que são normalmente quer turistas estrangeiros, quer portugueses, são alvos bastante fáceis quando se pretende alugar uma casa pela internet e fazer transferência bancária sem fazer a dupla confirmação do que é que estamos a fazer, e chegando ao local depois verifica-se que há uma burla e não há casa e o dinheiro já foi transferido para outro local. Pronto, são situações também associadas à questão do turismo. Depois há aquelas mais clássicas e menos graves, que são os furtos em parques de estacionamentos, e normalmente também empenhamos meios até a cavalo ou meios já civil em determinados locais onde verifica que tem havido um número de ocorrências assim mais significativas. Imagina os parques de estacionamento da Costa da Caparica, ou de uma praia ali junto a Vila Real Santo António, ou outros locais que identifiquem que tem havido um número anormal de furtos do interior do veículo. Portanto, tentar empenhar lá meios por forma que se identifiquem quem são os autores, para que eles possam também ser responsabilizados criminalmente pelo ilícito que estão a fazer, e depois nós naturalmente vamos empenhando os nossos meios consoante ou alguma proatividade de ocorrências anteriores e que possivelmente se projetam para o ano seguinte da mesma forma e metem no mesmo local, ou então as ocorrências que têm vindo a ser comunicadas pelos cidadãos nos próprios dias antes, e que permite-nos depois também, de certa forma, empenhar alguns meios para evitar que essas situações continuem, para que o fim último do Estado, não é, das forças de segurança, que é a segurança, a propriedade e bem-estar, se mantenha e nós consigamos manter o terceiro lugar ou subir naquilo que é o índice mundial do Global Peace Index. Sim, realmente esses programas acabam por também contribuir para a redução da criminalidade, como é óbvio, e também criar uma maior segurança ao próprio turista. Passo então para a última pergunta: se existe a tendência de alguma nacionalidade estar mais envolvida em situações que envolvem comportamentos desviantes? Bem, se tu fiz entender, são turistas cá, ou seja, os nossos turistas que vêm, os que recebemos. Tu queres saber a nacionalidade dos turistas que recebemos que possam ser... Sim, nacionalidades, nacionalidades, grupo etário, de certa maneira, quais são o grupo etário ou a nacionalidade, se não me souber dizer, pelo menos o grupo etário, para ter uma pequena noção... Não, é jovens, são jovens da tua idade, essencialmente, quando vão de férias para sítios de ambiente noturno, pronto, o álcool e eventualmente drogas ou... São as situações que podem ocorrer um pouco mais associadas a agressões, ou essencialmente julgo que são as situações mais genéricas. Claro que há aquelas, como já falei, daqueles 2 ou 3 crimes assim um bocadinho mais graves, que são muito pontuais, mas que também ocorrem, mas de certa forma são estas situações, julgo que são as mais relevantes. Claro que o consumo de droga não é crime, está descriminalizado, é contornação. A prostituição também não é crime. Só se houver o proxeneta, não é? Alguém que ganha proveitos económicos relativamente a essa situação. O consumo de álcool também não é crime, é graduado, não é? Mas, portanto, estas situações todas são graduadas entre ou não é crime, ou é contornação, ou a partir de certo limite que é crime, e, portanto, são situações que eu aqui referi, mas de facto os jovens em contexto de ambiente noturno associado ao álcool e drogas talvez depois origine situações
em que se tem reflexo depois em ilícitos criminais, neste caso, relativamente a agressões, ou julgo que é o mais comum. Obrigada pela sua resposta. Eu dou por terminada então as questões. Caso tenha disponibilidade para aguardar até ao final da sessão para responder a possíveis perguntas que poderão vir por parte do público, seria ótimo. Eu tenho uma agenda muito apertada, que eu estou em três frentes neste momento. Sim, eu sei. Caso tenha disponibilidade, se não tiver, eu compreendo perfeitamente e agradeço a sua disponibilidade e estar presente neste disseres tema. qual é a hora de que isto vai terminar, eu não, se demorar muito, posso ficar. Se demorar, eu penso que às 3h30 estará terminado. Então, se tu fazes-me um favor, dá-me um toque que eu depois entro outra vez para as questões. Puder ser meia hora. Ok, obrigada então. Com licença. Muito obrigado, então até já. Então, obrigado, com licença. Passaremos então agora à apresentação da nossa segunda oradora. Chama-se Ana Gabriela Silva Pereira, é recepcionista e comercial no Hotel Dom Luís Coimbra, licenciada em Turismo, Escola Superior de Educação em Coimbra e mestrado de Turismo, Território e Patrimónios da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Tirou várias formações, organização de evento e protocolo, motivação de equipa, relacionamento interpessoal e bem como formação de entendimento e técnicas de comunicação. É fluente em português, inglês e conhecedora de francês e espanhol. Por fim, o nosso terceiro orador é Paulo Moreira, é Front Desk Manager do WC by the Boutique Hotels, licenciado em Turismo pelo Instituto Politécnico de Viseu, tendo ainda uma pós-graduação em Programação e Gestão Cultural pelas Escolas de Estudos Avançados das Beiras. A nível profissional, começou por trabalhar durante 4 anos como guia intérprete na Câmara Municipal de Viseu, tendo em seguida efetuado um estágio na área de Front Desk no âmbito do programa Leonardo da Vinci no Hotel Vinci Granada, em Espanha. Em 2014, mudou-se para Lisboa, onde se encontra atualmente para iniciar as mesmas funções no Ever Lisboa City Center Hotel. Em 2016, resolveu mudar de grupo em busca de novos desafios e oportunidades, aproveitando também o aumento do turismo e novos projetos que apareceram no nosso país. Desde 2019, que é Front Desk Manager do WC by the Boutique Hotels. Muito boa tarde, Gabriela e Sr. Paulo. Boa tarde. Desde já quero agradecer a presença de ambos e terem aceitado o convite que, embora tenha sido em cima da hora, aceitaram de bom grado. Devido às questões da entrevista serem as mesmas tanto para o Sr. Paulo como para a Gabriela, as perguntas serão colocadas e dirigidas para ambos, sendo que darei primeiro a palavra à Gabriela e seguidamente ao Sr. Paulo, se estiverem de acordo. Ok, muito bem. Então, prossiga assim para a primeira questão. Já presenciou, tem conhecimento de comportamentos desviantes, consumo de drogas ou abuso de álcool tidos por parte dos turistas no hotel? Dou então a palavra à Gabriela. Sim, nós temos conhecimento de alguns casos, sendo que o abuso de álcool acaba por ser mais fácil de reconhecer do que o consumo de drogas. Pronto, neste caso, quando é abuso de álcool, o cliente terá sempre que passar na recepção, pelo que é fácil de identificar. Drogas não é certo, porque podem estar no quarto e nós não costumamos entrar no quarto sem autorização dos clientes. Claro que estes casos são casos esporádicos, não acontece diariamente nem mensalmente, são casos esporádicos. Muito obrigada pela resposta, Gabriela. Passo então agora a palavra ao Sr. Paulo. A minha resposta também é assim, essa pergunta, até porque nos hotéis do grupo onde estou inserido, o bar fica junto à recepção, então temos mais visibilidade dessas situações que ocorrem também, normalmente são pontuais porque o tipo de hotel é um hotel mais pequeno, então não há assim grupos tão grandes, mas por vezes existem certos conflitos com pessoas que, por assim dizer, embriagadas e por vezes temos que levar as pessoas a que saiam do hotel, sendo... É assim, o grupo, o restaurante faz parte de um grupo e o hotel de outro. Então, por vezes, há aquele conflito que vocês até têm uma pergunta acerca disso, há um conflito com as pessoas que estão no restaurante, com os próprios hóspedes, por assim dizer, a nível de ruído. Mas são situações muito esporádicas porque o bar fecha às 11h30.
Muito obrigada pela sua resposta. Prossiga então para a segunda pergunta. O hotel onde trabalha tem algum protocolo para evitar a ocorrência deste tipo de situações? Dou a palavra à Gabriela. Não, nós não temos nenhum protocolo. Normalmente o recepcionista, o hotel é 24 horas, está sempre algum recepcionista presente, tenta lidar da situação da melhor maneira que consegue. Aqui diferenciando os casos, normalmente com o abuso de álcool tentamos lidar da melhor maneira, claro que se o caso ficar agressivo ou em casos mesmo extremos, convidamos o cliente a sair, ou em casos mais violentos, digamos, temos sempre a hipótese de chamar a polícia. Em casos suspeitos de consumo de droga, lá está, como eu mencionei, acabam sempre por estar no quarto, nós treinamos aqui um movimento de entradas e saídas do hotel e damos conhecimento à polícia, obviamente não tendo a certeza da situação. Não me lembro de ser chamada a polícia ao local, nós normalmente conseguimos lidar com a situação. Obrigada pela resposta, Gabriela. Dou então a palavra ao Sr. Paulo. Assim, no nosso caso, nós também não temos nenhum protocolo, mas tentamos evitar essas situações também, falando com as pessoas, tentando acalmá-las, levá-las da melhor maneira possível. Em casos extremos, chamar a polícia, e isso por acaso ocorre especialmente quem trabalha à noite, como night auditor, e já aconteceu algumas vezes, infelizmente. Obrigada pelas respostas aos dois. Prossiga então para a terceira pergunta. Se consideram que a formação do staff é fundamental para permitir gerir conflitos ou evitar conflitos sociais? Dou a palavra à Gabriela. Sim, claro que a formação é fundamental. É assim, de formações que eu me lembro, as que possam abordar este tema, assim, um bocadinho por alto, digamos, é a formação de atendimento. A minha opinião é que seria bastante importante haver aqui ou mais formações nesse sentido, ou ouvindo aqui o orador Tiago, da GNR, eu acho que seria importante também haver aqui uma parceria entre os hotéis e a GNR, no sentido de darem alguma formação ou algumas dicas que as pessoas, recepcionistas ou até do restaurante, possam aplicar em casos mais agressivos. Eu acho que seria bastante importante haver esta parceria, digamos. Obrigada, Gabriela. Se calhar é uma pessoa que pergunta, caso ela esteja disponível, podemos confirmar se existe já essa possibilidade. Sim, sim. Dou então a palavra ao Sr. Paulo. É assim, no nosso caso, eu recordo que tivemos uma formação com a polícia acerca de segurança, antes da pandemia, também para saber como lidar com certas situações deste tipo de abusos de álcool, drogas ou até roubos que possam ocorrer no hotel ou na entrada do hotel com turistas. Estás sem som. Peço desculpa. Obrigada pela resposta de ambos. Prossiga então para a outra questão. Se já sucederam situações em que os turistas reclamaram de outros turistas devido a comportamentos inadequados. Dou então a palavra à Gabriela. Sim, claro que sim. Normalmente as reclamações são quando os turistas se dirigem para o quarto e acabam por fazer sempre barulho, ou a chegar ao quarto, ou no quarto, ou quando decidem que o quarto é um sítio que dá para fazer festas. E isso, claro, que incomoda os quartos que estão à volta e normalmente os que estão abaixo desse. Pronto, mais uma vez tentamos sempre lidar com a situação, tentamos sempre ir ao quarto e apelar ao bom senso da pessoa. Exatamente, obrigada pela resposta, Gabriela. Dou então a palavra ao Sr. Paulo. Claro que sim, infelizmente acontece. E nós estando no centro da cidade acontece ainda mais por vezes pelo ruído que se faz sentir cá fora. Um dos hotéis é na Praça de Figueiras, junto ao Orsi, no centro de Lisboa, e há clientes que se queixam muito do ruído. Mas dentro do hotel, é como a Gabriela disse, por vezes há clientes, há hóspedes que chegam um bocado mais tarde, já embriagados, e resolvem fazer uma festa no quarto.
Sim, são sempre situações complicadas. Obrigada pela resposta. Prossigo então para a última pergunta. Se existe a tendência de alguma nacionalidade gerar mais conflitos para com o staff, mas igualmente para com outros turistas ou hóspedes? Então, eu diria que há aqui algumas nacionalidades que podem ser um bocadinho mais chatas, mas as que têm tendência a arranjar mais conflitos, eu digo que são mesmo os portugueses. Isto pode-se justificar pelo facto de estarmos no nosso país e sabermos que limites é que nós temos. Normalmente, quando nós viajamos, não sabemos o limite dos outros países, não temos tanta tendência a abusar. Aqui dentro, nós sabemos até onde é que podemos ir. E às vezes ultrapassa esse limite porque estamos em casa, digamos. Portanto, eu diria que são os portugueses, e diria sim que é o grupo etário mais jovem, embora a nossa população jovem acima dos 30 anos, às vezes também se queira divertir, claro, esqueça-se um bocadinho da realidade. Isso também acontece. Obrigada. Obrigada pela resposta, Gabriela. Dou então a palavra ao Sr. Paulo. Sim, a nível de nacionalidades, os portugueses também, mas acredito que no geral tem a ver um bocado com a faixa etária, mas também há pessoas já com uma faixa etária mais elevada que criam conflitos criam conflitos mais... Também há pessoas embriagadas com 60, 70, 80 anos, já vi, no hotel, por incrível que pareça. Obrigada pela resposta a ambos. Eu dou por concluída então as perguntas. Prossiga então, caso alguém do público queira realizar alguma questão aos oradores que estejam presentes, irei procurar falar com o agente Tiago, a ver se ele tem disponibilidade para responder a algumas questões também, mas caso alguém tenha alguma pergunta para o Sr. Paulo e para a Gabriela, estão à vontade. Sim, professora Cláudia. Olá, boa tarde. Muitos parabéns pela vossa apresentação. Tocaram aqui aspectos que são, enfim, fundamentais. E temos aqui duas pessoas, enfim, que eu conheço muito bem, já há muito tempo, e é um gosto ter-vos aqui, e que trabalham provavelmente na área mais complicada e que provavelmente têm que lidar mais com estas questões sociais, de conflitos com os turistas, mas eu vou-vos colocar uma pergunta a ambos, enquanto, enfim, prestadores de serviços nesta área, mas também enquanto residentes em duas áreas turísticas, não é? Portanto, a Gabriela em Coimbra e o Paulo em Lisboa. E a minha questão é esta: nós ouvimos muito falar destas questões dos conflitos sociais, sabemos obviamente que os turistas trazem, enfim, muitos transtornos e distúrbios em locais turísticos, mas esta pandemia de repente afastou os turistas destes locais. E aqui eu peço-vos para vocês responderem enquanto residentes e enquanto profissionais. E portanto esta pandemia esvaziou os centros históricos e os destinos turísticos em Portugal, e a minha pergunta é, com este afastamento, de repente já olhamos para os turistas de outra forma, ou seja, antes rejeitávamos os turistas, mas agora percebemos que precisamos mesmo muito, muito deles. Gabriela. Sim, é assim, eu não acho que rejeitássemos os turistas, porque eles realmente são sempre necessários. Agora, assim, relativamente a estes comportamentos, mesmo com a pandemia, o nosso hotel não foi um hotel que tenha sido dos mais afetados, nós conseguimos controlar mais ou menos bem a situação, tivemos bastante grupos de desporto, que não trouxeram problemas nenhuns, mas agora tem-se notado, sim, lá está a situação dos portugueses. Ainda recentemente tivemos aqui uma situação com portugueses que se queriam divertir um bocadinho mais, fazem um bocadinho de barulho demais e acabam por perturbar os restantes hóspedes. Eu acredito que, lá está, mais uma vez, nós não rejeitamos os turistas, mas sim, acho que é bastante importante tê-los connosco e isso vai acontecer aos bocadinhos iremos ao sítio. Mas a Gabriela, é certo que em Coimbra já começavam a haver algumas vozes, nomeadamente no centro, na Alta,
enfim, que os turistas invadiam os espaços e que não havia estacionamento, as casas estavam muito caras no centro de Coimbra, mas agora se calhar essa perspectiva mudou. Certo, é assim, Coimbra acaba sempre por ser a cidade dos estudantes, o que implica tanto como os turistas, a nível de aumento de preços. Também é uma forma de turismo, não é? Claro, sim, claro que sim. Acredito que tenha mudado em alguns aspectos a nível de preços, principalmente de casas, há menos estragos, digamos, nas ruas e nas noites. Claro que há sempre essa diferença, essa mudança. E acredito que quando as coisas voltarem a normalizar, que lá está, o dia a seguir após as noites volta a ficar um bocadinho caótico, digamos. Vai-se voltar a notar o que se notava antes. Claro que quando é o turismo em demasia, claro que se vai notar sempre mais estragos, que não é suposto, mas nota-se sempre. Okay. Claro que agora as coisas estão mais calmas, digamos. Obrigada, Gabriela. Paulo, e Lisboa? Eu acho que nunca, no caso de Lisboa, eu lembro-me em 2014, quando eu vim trabalhar para Lisboa, não havia época baixa. Ou melhor, a partir de outubro deixávamos quase de ter turistas. Passado 3 anos, começou a haver um grande aumento de turistas, deixou de haver época baixa. Os hotéis, eu falo no caso do meu grupo, sempre cheio, a preços um pouco elevados, mas o que é certo é que acho que tem que haver uma certa alteração uma conjugação de interesses entre turistas com as pessoas residentes, porque a verdade é que Lisboa perdeu, e falaram muito bem na vossa apresentação sobre Lisboa, no vídeo, sobre a perda de identidade que se vê. Eu, durante a pandemia, fui a sítios até que nem conhecia muito bem, algumas ruas, Alfama, Moraria, Bairro Alto, que neste momento estão desertas, muitas pessoas que moravam lá deixaram de morar, as lojinhas mais tradicionais, que é aquilo verdadeiramente que os turistas querem conhecer, deixaram de existir, e nós trabalhamos essencialmente para o turismo massificado. Eu acho que isto devia ser visto, infelizmente acho que não vai ser, porque nós voltamos a pensar só no lucro, mas devia ser visto como uma oportunidade de alterarmos para termos um turismo de qualidade e, por exemplo, nomeadamente os grandes grupos vão ter mais dificuldade nesta situação, porque vivem muito hotéis que têm, sei lá, 100, 200, 300 quartos para encherem, necessitam dos grupos. Os hotéis mais pequenos, eu acredito que vão lidar melhor com esta situação, não precisam desses grupos e enchem mais facilmente. E penso que os preços também é uma coisa bastante importante. Quando os preços são mais baixos, obviamente que os turistas que vêm para cá são menos interessantes. E no nosso grupo temos preços diferentes nos diferentes hotéis e isso nota-se claramente. Mas é importante ter falado desta questão de se ter aproveitado, ou se poder aproveitar a pandemia para fazer um reset e fazer uma alteração no planeamento, porque de facto o que se nota em Portugal e noutros locais, obviamente, não é só o caso português, é que as cidades não são para os residentes, são para os turistas. E como muito bem naquele vídeo que vocês apresentaram, mostrava, se continuamos assim, as cidades vão ser um Machu Picchu, ou seja, são cidades muito bonitas para visitar, mas não vive lá ninguém. E de facto, quando as cidades são boas para os turistas e não para os residentes, há uma parte que fica lesada, mas se pensarmos ao contrário, se as cidades forem boas para os residentes, com certeza que também serão para os turistas. E portanto há aqui este equilíbrio que interessa atingir. Obrigada, Paulo. E já temos o Tiago connosco, e eu perguntava-lhe também, Tiago, como é que é tentar equilibrar tudo isto? Ou seja, vocês têm que lidar com o crime, com violência, seja por residentes ou seja por turistas, e existe alguma diferença no tratamento ou na forma como vocês agem
quando estamos a falar de cidadãos portugueses, portanto residentes, ou cidadãos estrangeiros, ou seja, alguma atitude mais pedagógica, eventualmente, se há uma forma de lidar diferente com uns e com outros. Muito obrigado, Cláudia. Eu julgo que me estão a ouvir, já estou então de volta. À partida, eu teria que dizer que não, pelo menos na abordagem que fazemos junto dos cidadãos, seja independentemente de serem nacionais ou estrangeiros, ou da etnia, ou raça, ou quer que seja, devemos ter sempre a mesma abordagem, sendo numa situação, à partida, onde não existam, numa situação normal, não é? Agora, naturalmente temos situações assim um pouco mais complexas, não é? Porque indo a um local através de chamada ou de uma ocorrência ou presenciando diretamente a situação em que se envolve, em que a abordagem seja um grupo e pessoas alcoolizadas, provavelmente o agente que o fará ou o guarda que o fará já não terá a mesma postura de abordagem que tem perante um cidadão que está na praia ou está a visitar o Palácio ou o Castelo de Sintra, não é? Pronto. Mas, pronto, eu julgo que as situações adaptam-se em concreto à ocorrência em si, ou ao ambiente, se possa assim dizer, do local para onde nós nos estamos a dirigir e com quem temos a abordar. E um ambiente em si, o ambiente operacional, se possa assim dizer, é que fará depois que o agente tenha uma abordagem mais proativa e de segurança para ele próprio, não é? Ou se for passar imagina uma infração em flagrante que esteja a ocorrer, pronto, já tem um comportamento talvez um bocadinho mais diferente e mais, não diria mais agressivo, mas mais rigoroso, para que a sessão possa ser, para que o ilícito possa ser cessado naquele momento. Então, também é uma resposta que não é fácil de fazer, não é? Pronto, mas eu julgo que o ambiente e a pessoa com que nós vamos abordar fará com que nós empenhamos os nossos recursos que temos como agentes de autoridade adequados e proporcionais à situação onde vamos ter que intervir. Ou seja, tem mais a ver com a situação do que propriamente se é um residente ou se é um turista, não é? Portanto, tem a ver com o contexto onde a situação está a acontecer. Para nós, ser residente ou ser turista, a abordagem normal numa situação sem qualquer ocorrência, de facto, é a mesma, não é? Pronto, nós não temos procedimentos distintos quando abordamos um cidadão, se é estrangeiro ou se é português, ou se é de cor ou não é, a partir da nossa conduta e o nosso procedimento deve ser sempre o mesmo. Naturalmente, o ambiente operacional daquele momento ditará depois níveis de intervenção e empenhamento da nossa força que temos, não é? Não só a força física, mas até a utilização da arma, que é o último recurso, ditará depois o nível de empenhamento adequado para aquela situação. Ok, muito obrigada. Não sei se ajudei, mas... Muito obrigada. Se a Cláudia não tenha mais perguntas, prossiga então para a pessoa seguinte. Daniel, pode fazer a pergunta. Antes de mais, boa tarde a todos e parabenizar e agradecer estas jornadas do turismo. A minha pergunta era para o agente Tiago Lopes em relação a Lisboa, a questão de Lisboa. Eu sou natural de Lisboa, vim estudar aqui para Coimbra e há um grande problema na Baixa de Lisboa, nomeadamente no Terreiro do Paço, na Baixa Chiado, no Bairro Alto, que são certos indivíduos que andam a vender umas chapinhas prensadas, que aquilo não é droga. Não há nada que possa ser feito em relação a isso, por causa da má imagem que aquilo dá a Lisboa e da própria insegurança que causa na rua. Obrigado. Sim, a nossa lei, a Lei 1593, em 93, despenalizou o consumo de estupefacientes. Deixou de ser crime, a pequena posse era logo crime e passou a ser contornação. Portanto, uma pessoa que seja encontrada com uma pequena quantidade para consumo e que não esteja em venda, se for em venda é crime, se for só para consumo é contornação. Eventualmente é identificada, apreendida essa pequena substância e é comunicado à Comissão Local de Dissuasão de Toxicodependência, ou seja, a Comissão vai convidar o consumidor
a ir ao local e a fazer alguma terapia, umas consultas e passará um pouco relativamente a isto. Normalmente as situações, o nosso ordenamento jurídico dita a nossa atuação. Nós somos órgãos de polícia criminal ou autoridade de polícias e, portanto, nós como funcionários especiais de um corpo especial do Estado e dos funcionários do Estado, nós só podemos fazer na nossa atividade profissional aquilo que a lei diz que nós o podemos fazer. Enquanto que eu, como cidadão normal, posso fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, não é? Portanto, eu sou livre e posso ter a minha conduta social em que tudo aquilo que não é proibido eu posso fazer. Agora, voltando à questão aqui dos estupefacientes, normalmente, como estas pequenas quantidades não têm relevância para o espectro criminal, normalmente a estratégia policial não é apanhar o consumidor, é apanhar o nível acima, quem está a vender, ou, se possível, ir um bocadinho mais acima, e muitas vezes há um meio de prova, não é só apreender o AX, que também é, muitas vezes os processos dão origem por aí, mas há outros elementos de prova que são recolhidos que pode dar indício que a polícia não está a trabalhar, mas ela está a construir o processo. E o processo depois culmina com os mandados de busca e detenção e de apreensão de objetos, e muitas vezes essa situação não significa que não esteja a ser investigada, pode não estar, mas pode estar a ser investigada para construir um processo para depois a prova, quando se fazem as buscas e as detenções, estar mais consolidada e o indivíduo ou os indivíduos que vendem, em vez de terem uma prisão suspensa de 6 meses, cumprirem prisão efetiva de vários anos. E, portanto, é assim que nós trabalhamos a nível policial, no caso de investigação criminal, e, portanto, a prova tem que se ir construindo, não se pode, num momento para o outro, só porque está ali um consumidor, porque já não é crime, é contornação, chegar lá, abordá-lo e apreender, porque interessa um bocadinho mais do que isso, não é? E antigamente fazia-se um bocadinho mais, mas neste momento, não obstante também poder ser feito, às vezes até mais nas escolas, nos subúrbios, à volta das escolas, mas interessa é construir um processo para responsabilizar toda a cadeia de abastecimento associada ao tráfico de droga. Mas aqui o meu ponto não é bem os consumidores, é os que eles estão a tentar vender o produto. É mesmo os que vendem. Que eles têm muito hábito de uma pessoa vai passar, AX, marijuana, eles perguntam assim, isso não é uma intenção de tráfico? Não, e já é tráfico, mas a moldura penal que dá para isso dá sempre uma multa de pequeno valor, ou seja, se nós fizermos uma abordagem de um indivíduo desses que tenha, imagina, mais de 10 vezes o consumo de AX, imagina tem 10 gramas ou 15, que é já criminalizado, o processo vai para o tribunal e ele tem provavelmente se calhar já é reincidente, mas terá uma pequena multa, que se calhar que não pagará, terá algum trabalho social que fará. Ou seja, interessa sempre começar por aí, sim, e ir aos fornecedores, digamos, à estrutura de venda um bocadinho lá mais para cima, a um nível superior, não é? Agora, é uma situação que realmente tem tido algumas preocupações aqui no centro de Lisboa. Eu também vivo aqui, conheço ali junto ao terreiro do Paço, o Caixo Sodré, não é? Naquele tunelzinho. Há ali alguns indivíduos que vão vendendo. Pronto, mas é certamente que a polícia, nesse caso a Divisão de Investigação Criminal de Alcântara e ali ali a Judicial de Alcântara, acompanhará essas situações, e eles têm feito aqui de facto várias apreensões de grandes quantidades, às vezes 40 quilos, 50, é muito relevante esse pequeno aspecto para conseguir apanhar um transporte que venha do sul do país para cá, para que o serviço depois possa ter uma eficácia e uma resposta criminal bastante significativa, e é assim que se trabalha um pouco de acordo com a lei que temos, que era o que eu queria fazer entender. Muito obrigada, Sr. Tiago. Não sei se a Gabriela deseja fazer aquela questão ao Sr. Tiago sobre se existe algum apoio entre a parte da GNR para ajudar um pouco também e ensinar os hotéis a procederem em determinadas situações? Sim, quando nos foi colocada aqui a questão de se a formação é fundamental para o staff, eu respondi que acho bastante relevante haver aqui uma parceria entre a polícia, a GNR e o hotel, para nos darem, nem que seja algumas dicas, em casos de acontecimentos extremos, de demasiada
ou violência ou demasiado abuso. Não sei se já existe alguma parceria entre a GNR e os hotéis, a hotelaria, nesse sentido. Muito obrigado, Gabriel. Olha, eu vou anotar aqui a tua sugestão de pergunta. Realmente os hotéis e pensões, o Airbnb por fora, são um conjunto muito significativo de infraestruturas que vão acomodando turistas nacionais e estrangeiros e que vão passando, e muitas vezes até grupos organizados. Ainda há pouco tempo, há uns anos, não sei, 2 ou 3 anos, houve ali no Cascais Shopping 3 indivíduos que foram ao Jardim de Torres com motas, com capacetes e levaram praticamente o recheio que lá estava já no encerramento ao final do dia, partiram aquilo tudo e levaram. Portanto, certamente estariam alojados num espaço aqui à volta e depois foram para um país de leste. Pronto. Mas há situações realmente que se pode haver aqui uma parceria. As forças, ainda voltando um bocadinho atrás, nós temos protocolos, normalmente fazemos um pouco mais com entidades públicas, sei lá, a GNR com a Segurança Social ou com as autarquias locais. Temos muitos protocolos com autarquias locais no âmbito da pessoa sem abrigo, da ação social, da violência doméstica e por aí fora. Mas também temos com entidades privadas sem fins lucrativos, os EPSS e por aí fora, e menos comum, mas também temos com o setor privado, pronto. Nomeadamente com a Associação Nacional de Farmácias, a Associação Nacional das Empresas do Setor Energético e por aí fora, que normalmente quando existem fenómenos que são transversais e nacionais e há necessidade de haver um protocolo com uma entidade privada, de forma que nós possamos ter reciprocamente alocar recursos e dar formação, como tu estavas a dizer, ou haver outras formas de mitigar essas ocorrências, é sempre uma mais-valia. E eu, com a questão dos hotéis, nós não temos nenhum protocolo, contudo, vejo aqui que há situações em que os funcionários dos hotéis, portanto, que conhecem, se calhar, muito bem os seus hóspedes, não é? Porque vão aos quartos todos os dias e acompanham-nos na recepção, nos refeitórios. E certamente que há muitas situações, não só da violência doméstica, que é um crime muito comum a nível europeu, o crime mais participado em Portugal, e um pouco tem é uma situação também transversal aos outros países, questões relacionadas com a exploração, o tráfico de seres humanos, questões relacionadas com a prostituição, que é muito comum nos hotéis, como tem sido hábito, ou, sei lá, situações assim mais pontuais de pessoas que possam ter comportamentos estranhos, seguindo aquela regra, sempre tudo o que é inesperado e invulgar, nós temos de desconfiar, não é? Isto também é um conselho que eu vos deixo aqui para todos. Tudo o que acontece na nossa vida e que nós no dia-a-dia é inesperado para nós, eu não contava que aquilo acontecesse, é invulgar, então nós temos que levantar as nossas antenas, se posso assim dizer, e olhar para a situação com mais algum cuidado, não só a nível físico, quando alguém nos aborda, em casa ou não na rua, ou via digital, quando nos pedem para ser amigos, ou recebemos um e-mail ou um telefonema. Se é invulgar e incomum, então temos que suspeitar. A resposta para esta suspeita é contactar um familiar para saber o que é que acha daquilo. Se não houver solução, é contactar um amigo, um colega de trabalho. Então, se acham que a coisa é mesmo muito estranha, então o ideal é ir a um posto ou uma esquadra da GNR ou da PSP e abordar o assunto para que eventualmente possam obter mais esclarecimentos antes de fazer alguma coisa. Pronto. E aqui voltando à questão dos hotéis, eu acho que era uma boa iniciativa, parece-me que sim. Não sei se podemos trocar contactos, avançamos com esta possibilidade, mas normalmente seria sempre com a associação, ou seja, se houver uma associação nacional de hotéis e a associação em si tendo uma representatividade desse setor privado que tem tem esse interesse comum, nós depois fazemos normalmente protocolos com as associações e não com o hotel em particular. Pronto. Não sei se... Obrigada pela resposta.
Professora Cláudia, se quiser pode colocar a sua pergunta. Eu tenho uma pergunta que tem a ver com o outro tipo de risco social de que vocês falaram também inicialmente. O risco social não tem só a ver com conflitos, também tem a ver um bocadinho com o conflito do turista consigo próprio, ou seja, fazer turismo traz estatuto social e as redes sociais têm trazido uma pressão crescente nesta coisa de viajar para outros sítios, de fazer coisas que ninguém fez, precisamente para ganhar esse estatuto. E a minha pergunta é para os três, qual foi a coisa mais estranha, no caso do Paulo e da Gabriela, que já viram um hóspede fazer, para tirar aquela selfie, para ter aquela imagem para colocar na sua página de Facebook ou Instagram, e no caso do Tiago, se já assistiu ou se já testemunhou também assim alguma coisa mesmo muito estranha que um turista tenha feito e percebeu que era só para tirar uma fotografia para, enfim, para mostrar. Gabriela, ladies first. Então é assim, é que eu me esteja a lembrar agora, não houve assim nada que fosse realmente muito estranho. Há clientes sim que gostam de tirar fotografias, normalmente quando estão em grupos, por exemplo, quando vêm para uma reunião e no fim da reunião gostam de tirar fotografia à frente do hotel, normalmente pedem auxílio a quem está na recepção. Nós, à entrada do hotel, após entrarmos no hotel, temos lá uma fonte, há turistas que também gostam de ir para o pé da fonte, tirar fotografias, mas nada que seja muito estranho, e eu também não me recordo de nenhuma situação em que seja realmente muito estranho. Acaba por ser... é tudo normal, não é? Vão ao pé da fonte, tiram uma fotografia, mas nada que quem esteja a ver que estranhe, ou que acha que não deva fazer. Também tem a ver com o tipo de cliente do Hotel Dom Luís, não é? Que é Claro. principalmente cliente business, portanto, em princípio com menos extravagâncias. Paulo? É assim, no meu caso, no WC Boutique Hotel, a nível de fotos estranhas, não me lembro assim, quando muito tiram fotos connosco, porque a nossa farda é diferente de um hotel normal, não é? Um hotel habitual. Nós estamos de pijama, ao fim de semana as minhas colegas estão de roupão, logo por aí há um certo quebrado de gelo e as pessoas entram, os hóspedes mal entram no hotel, quebra-se um bocado aquelas formalidades, por assim dizer. E também gostam muito do nosso quarto premium, 601, e é muito requisitado por influencers de Instagram para tirar fotos, porque tem uma característica também muito pouco usual nos hotéis, que é ter a banheira ao fundo da cama. E todo o hotel em si é como se estivéssemos dentro de um WC, por isso é logo apelativo a esse tipo de fotografias. E isso eventualmente já foi um golpe de publicidade e marketing em quem pensou no hotel, nesse hotel especificamente, sim, que é o mais recente do grupo, se isso já foi pensado precisamente para criar este buzz, para as pessoas, enfim, terem curiosidade e tirarem fotografias e postarem nas suas páginas. É assim, a arquiteta e design do grupo, que tem feito os nossos 3 hotéis, tem colaborado com a arquitetura, é sempre diferente. Nós é um grupo de boutiques hotéis, o WC é como se estivéssemos dentro de uma casa de banho, o Figueira é como se estivéssemos dentro de uma figueira, e o último que foi aberto o ano passado, o Madalena, é dedicado à mulher portuguesa. Toda a decoração em si é logo apelativa e também chamativa para que as pessoas tirem fotos, porque é diferente, a realidade é que é diferente dos hotéis normais e não há aquelas formalidades, no caso da farda, por assim dizer, por exemplo, e também a decoração em si, que é muito, muito chamativa. Obrigada. Tiago, coisas estranhas que tenha visto turistas fazer? Olha, relacionado com selfies, assim não me recordo nenhuma, verdadeiramente seja dito. Mas outras, não tem que ser com selfies, com outras coisas estranhas que tenha visto acontecer. Não, também é difícil também agora aqui de dizer assim, de momento, quais são as situações mais estranhas que os turistas normalmente é um pouco difícil, não é? Normalmente eles tiram sempre muitas fotografias quando aparecem os cavalos, não é? Ou quando com as bicicletas, pronto, acaba por haver também uma interação assim bastante grande
normalmente aquele patrulhamento específico que há em locais turísticos, ou então nos sítios onde temos um museu, também no Quartel do Carmo, temos um museu da GNR no Largo do Carmo, e aí temos umas sentinelas honoríficas, estão sempre também a tirar selfies, porque também tem um modelo de farda singular, que já é bastante histórico, até vem da monarquia, com as cores adaptadas da República, mas é um modelo também assim, é um local também de bastante emblemático. Agora, situações estranhas com turistas, pronto, é assim um pouco mais difícil agora definir assim situações. Mas houve notícias em Portugal de acidentes, por exemplo, de quedas, algumas até que resultaram em morte, de turistas e de pessoas que estavam de visita a alguns locais e que para tirar aquela selfie, aquela fotografia, acabaram por cair, acabaram por se ferir. Portanto, ainda assim existem algumas ocorrências desse género no nosso país. Sim, algumas ocorrências. Aliás, há vários vídeos no YouTube relativamente até a essas situações que, com pequenas distrações, acabam por depois originar alguns feridos e até mortes relacionados com o turismo, não é? Até excesso de velocidade, não é? Eles tiram fotografias dos veículos para dizer com aquela velocidade, pronto, e que origina um ou outro acidente. Mas sim, há várias situações dessas, sim, mas de facto depois não tenho aqui assim mais nenhum caso peculiar que eventualmente pudesse ser muito, pudesse aqui referir. Obrigada. Pergunto ao público se tem mais alguma questão pertinente para os nossos oradores. Bem, devido a não existir mais perguntas por parte do público, dou por terminada a apresentação do Risco Social nas Jornadas do Turismo e Segurança. Agradeço em nome de todo o grupo a presença de todos os participantes, em especial aos nossos oradores, que tiveram um papel fundamental para a concretização deste evento. Muito obrigada pela atenção de todos e ao Sr. Paulo, ao Sr. Tiago e à Gabriela, tudo bom na sua vida profissional e pessoal, e agradeço novamente pela sua presença. Obrigado, então. Obrigada a todos. Obrigada a todos por estarem e por, enfim, arranjarem um tempinho para estar connosco. Muito obrigada. Obrigado, então. Até à próxima. Obrigada. Pelo convite. Até à próxima. Obrigada. Obrigada. Então, olha, obrigado. Até à próxima, então. Até à próxima. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Tiago. Peço aos alunos para ficarem no final, está bem?